É bem interessante porque, de fato, isso é uma coisa que tem que vir do DNA, não é uma coisa fria. A cultura, ela não dá para ser comprada. Então é a forma de você agir, não é uma coisa que é enlatada, entendeu? Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. Esse é o podcast que veio para revolucionar o conteúdo de retenção no Brasil. Você sabia disso? A gente geralmente começa os episódios de uma forma descontraída, diferente para vocês, né? É justamente para criar esse laço que a gente veio fazer dessa forma. E no episódio anterior, não sei se vocês lembram, a gente gravou com o Kenneth, da 8020. Fantástica pessoa. Eu falei que era o melhor episódio, não falei? Eu comecei dessa forma. Na realidade, esse é o melhor episódio. Sabe por quê? Porque eu vou contar com um grande parceiro nosso, que a gente, pelo menos eu, construí um grande relacionamento com ele, uma pessoa muito envolvida no ramo de startups, aí, de aceleração, e também já teve negócios tradicionais, além de ser uma pessoa ilustre, né? Meu nome é Arthur Maximiliano, eu sou o CSO aqui da Retemax, e eu vim trazer essa estratégia de conteúdo para vocês. Hoje o episódio, já vou deixar aí para vocês um pouco de spoiler, é como criar uma cultura de resultados. E isso também vai envolver escalabilidade, que tem tudo a ver com startup. E hoje eu trouxe aqui o meu grande amigo Diego Souza, um grande irmão. A gente descobriu que a gente tem uma relação familiar também de eras, décadas. Mas quem que é você, meu amigo? Se apresenta aí para a galera, para as câmeras aqui, para eles poderem escutar um pouco sobre você. Bom, sou o Diego Souza, casado, pai de 2 filhos lindos, casado com uma esposa também muito linda. E tenho uma relação muito próxima com você também, né, Arthur? Já tem que falar sobre isso. Achei que você nascer, sua mãe me cuidou, sua mãe foi minha pediatra. Do seu irmão também, do meu Lucas? irmão, da minha irmã. Não, da minha irmã, antes do Lucas ainda nascer. Fantástico. Então, é um prazer estar aqui, mas eu sou empresário, empreendedor, vivo de empreendedorismo desde que eu me entendo por gente. Eu acho que eu nasci dessa veia com meu pai. Já tive negócios tradicionais, hoje estou aí na imersão da nova economia, com uma empresa de um ecossistema de empresas de inovação e uma aceleradora de startups. E espero contribuir um pouco com a minha história e, se Deus quiser, trazer um pouco de conteúdo que pode fazer sentido para cada um. Sempre quando a gente tá aqui, né, isso começa a ser um pouco mais descontraído, né, Diego? Eu falei, pô, do último eu falei, esse vai ser o melhor. Mas esse vai ser o melhor episódio, né, Diego? Tem que ter essa mentalidade, né? É um dos tripés, né, que a gente considera importante para essa mentalidade de sucesso também, né, Diego? Eu acho que a positividade, ela é o cerne para uma pessoa de sucesso. Sucesso no aspecto de multidimensional, né, Arthur? Então nós estamos falando aí de sucesso pleno na vida financeira, na família, com o próprio corpo, com atividade física, alimentação saudável. Então a mente positiva é o que te conduz, é aquela força intangível que te leva para o caminho do sucesso. Então a mentalidade, a gestão da emoção e a sua mentalidade tem que estar alinhada com a positividade. Fantástico, meu amigo. Deixa eu falar um pouco também, porque a gente decidiu convidar o Diego. O Diego, além dessa relação familiar, né, eu atuei em uma outra empresa, no HAL, no qual a gente esteve próximos, né, Diego, e aí a gente foi conduzindo uma questão de alinhamento de cultura da equipe, né, do Cross, o qual você também é um dos sócios. E aí, com isso, a gente sempre ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Assim, vamos conversar sobre esses assuntos, a gente sempre conversava, você chamava para lá, e a gente foi criando essa relação de conteúdo e, inclusive, na nossa última conversa que a gente fez lá no Rejala, no Tiaça Rejala, a gente falou de cooperação, né? De co-concorrência, né? Que você falou, né? E isso é bacana porque, principalmente aqui na cidade, né, Diego, eu vejo que a mentalidade dos empresários, elas têm que passar para o próximo nível, né? Isso é uma questão que a gente às vezes discute, né? Sobre como passar a mentalidade para o próximo nível. Aqui a galera tem uma mentalidade e a cultura bairrista, né? Antes de começar sobre o assunto sobre cultura de resultado e escalabilidade, vamos comentar um pouco dessa cultura aqui de Campo Grande, como que a gente quebra isso, de cooperação, essa cultura, o que você acha? Cara, eu acho fantástico. Uhum. Fantástico porque a cultura é uma coisa que ela tem que vir do DNA. Você tem que
ela tem que vir por lágrimas, por sentimento, e ela tem que externalizar as ações, né? Então ela não é uma narrativa, começa por aí. E ela é praticada, porque de fato quando você começa a ter uma prática, você vai desenvolvendo também uma cultura. Algumas culturas que, como você disse, a cidade é uma cidade que tem uma característica bairrista, de fronteira ainda, é um estado que nasce com uma cultura que a fronteira traz um aspecto de guerra, de medo, de desconfiança. Isso externalizou na gente, é bem interessante isso. É uma questão histórica, né? É uma puta questão histórica nossa, mas assim, isso fica para uma conversa mais para trás. Mas vamos lá, como que a gente desenvolve isso? Dentro da nossa cidade, nós temos aí uma questão muito forte de que quando você olha o seu concorrente de uma forma como se ele fosse uma arena de gladiadores. Eu vou tentar ganhar o cliente dele, mas não é bem por aí. O legal dessa construção de cultura, principalmente da nova economia, é que você traz o seu concorrente como um concorrente. É uma fala do João Kepler, é bem legal que ele traz isso, né? Ele traz que você coopera com, você cocria com o seu parceiro. Então ele passa a ser parte do seu ecossistema. Ele não é mais seu inimigo, não é mais. Ele é um cara que vai compartilhar resultados, vai compartilhar clientes, vai compor com você em alguns momentos. Isso vai levar até em negócios juntos. Então não necessariamente você tem um cara que trabalha no seu ramo que ele não vai trabalhar junto com você. Aí você vai descobrir, no modelo de negócio, você descobre formas. Isso é muito interessante, isso na verdade é disruptivo, principalmente para Campo Grande. Nem todo mundo pensa assim, então nós até tivemos essa conversa, foi bem legal, né? Uhum. Lá no Rejala também, pra quem não foi, Você foi lá de novo, né? Tive lá minha esposa, né? Você falou assim, postou foto da esposa, caralho. Não tem que levar. Mas assim, é um processo de construção. A cultura também é um processo de construção. Então, se a gente analisar assim, a gente vai tendo ações, atitudes que vão nos levando para uma nova forma de pensar e agir. Aí vai virar um valor, um ativo intangível que vai conduzir a gente de uma forma natural, sem perceber. Mas eu falo que passa por um processo de reeducação. Educar essa ação. E eu acredito que nisso bastante. Nossa, legal, Diego. Muitas das vezes a forma como você fala, até assim, eu gosto muito, porque é simples, né, Diego? Tem gente que gosta de falar de forma complexa e tal, né? É até uma questão de oratória, assim, eu gosto bastante da forma que você fala. Mas bacana, vamos lá. Vamos começar já o papo. Legal. A gente fez uma grande introdução aqui, né? Mas é bacana porque tem muita coisa sempre para conversar. Talvez esse seja um dos primeiros episódios que a gente vai gravar, vão ter outros, né? São várias outras temáticas. Mas, Diego, vamos falar... Traga aqui pra galera aqui do podcast, dos Guardiões da Retenção, da RT Max, um pouco sobre o que você também aprendeu lá com o João Kepler, sobre como criar uma cultura de resultado, escalabilidade, startup. O que isso a gente consegue trazer também aqui para o Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Discute um pouco sobre isso, eu vou te complementando nas questões. Cara, legal, isso é muito forte, viu? Essa sua fala aí de trazer um cara igual o João Kepler, que é um cara que traz essa cultura disruptiva para o país, é uma puta celebridade, é um escritor best-seller, é um cara que gera esse conteúdo. E não é um conteúdo técnico em si, é um conteúdo cultural, é uma nova forma de pensar e agir. E trazer para Campo Grande isso, igual nós estamos discutindo, esse nosso bate-papo é justamente essa integração, você trazendo, citando ele e eu também citando, e a gente construindo junto a nossa nova forma de agir. Isso é muito legal, porque a gente trazer esse bate-papo, a forma que essa galera que está operando fora de Campo Grande, está fazendo negócios e está gerando muito resultado, é uma nova forma de pensar o empreendedorismo. É co-criar, é co-correr, não é mais concorrer. Então, dentro dessa conversa, dentro desse acervo que o João Kepler traz, em formas de livro, de jornadas, de imersões, um cerne tem, uma comunidade de cultura. O grande segredo hoje do empreendedor é entender a sua geração da sua tribo, da sua comunidade. Eu acho que quem detém essa cultura, tem os guardiões de cultura e replica isso, tem o valor mais forte do mercado hoje. Consegue fazer o que o João Kepler traz muito, que é o jogo infinito. Então, assim, um dos cernes de tudo isso, o empreendedorismo, para replicar, para reter,
para ter aquele ativo, que é um ativo valiosíssimo, só que ele é intangível. É você ter liderança, ter cultura, é estabelecer uma forma de agir de maneira que você não precisa estar, é ter pessoas pensando isso junto com você. E o legal disso tudo, Arthur, é que é bem interessante porque, de fato, isso é uma coisa que tem que vir DNA, não é uma coisa fria. A cultura, ela não dá para ser comprada. Então, é a forma de você agir, não é uma coisa que é enlatada, entendeu? Então, de fato, você tem que estar no seu DNA para você se engajar com essa linha de pensamento e você replicar essa cultura. Quando tem esse ativo pairando no ar, você consegue criar uma grande comunidade. E uma comunidade é a distribuição, são seus negócios acontecendo de forma orgânica. Aí depois você só entra com a parte técnica que o futuro é um hype, infinito, né? É infinito, justamente. Deixa eu te falar uma coisa, Diego. Nós acompanhamos vários empreendedores, empresários aqui por meio da Remax, né? E até da nossa trajetória, você mesmo conhece bastante deles. Eu queria também que você explicasse, Diego, quão difícil foi ou quão fácil foi a sua jornada para você chegar nessa mentalidade. Por que eu te digo isso? Né? Não é que o empresário ele não tenha mentalidade, despreparado e tal, mas é uma disrupção muito grande, né? A gente poder conversar sobre isso, você poder falar assim, por exemplo, da nova economia, você muitas das vezes, até você fala assim, cara, quanto você mesmo investiu em curso, em conhecimento para você, você até fala, pô, investi tanto. Isso para um empresário tradicional, ele olha com uma certa cara, pô, mas para que isso? O quão é necessário investir em você mesmo, empresário, para moldar a sua mentalidade, sabe? É muito legal esse assunto, Arthur. A nova economia, ela traz uma narrativa que ela não ela sai do campo de uma narrativa política ou de mesmo uma forma bonita de se falar nova economia, não é isso. Você pensar toda essa questão dentro de uma jornada de empreendedorismo é muito sério, porque o empreendedorismo ele não é fácil. Eu digo que nem é para ser, porque a trajetória da vida ela precisa ser de fato uma trajetória não assim linear, ela precisa ser de altos e baixos, porque isso é parte de uma forja de se tornar um grande empreendedor. E o legal da nova economia, comparado com a economia tradicional, é nós pensarmos que o CPF, que a pessoa, ela deve ser evoluir e investida tanto quanto o negócio. E antigamente eu passei por essa trajetória e não foi fácil, por isso eu busquei um novo formato de empreender, foi quando eu investia muito no meu negócio e pouco em mim. O que é investir em mim? Cursos, tá aqui com você, ser um cliente da Retemax. Por quê? Porque com você eu vou conseguir entender mais de retenção, eu vou conseguir discutir meus negócios, eu vou conseguir pegar a sua experiência que você vai trazer do que outros clientes fizeram, eu vou conseguir estar dentro do seu ecossistema de empreendedores que vão me ajudar também. Então eu não estou mais pensando no meu negócio, de resultado do meu negócio, investindo só no meu negócio, eu estou investindo tanto quanto, proporcionalmente, às vezes muito mais no jockey que sou eu, não só no cavalo. Eu estou investindo no Diego, no empreendedor que tem que ter uma gestão de emoção forte, que o cara que tem que se cuidar para ter desempenho, que tem que fazer atividade física, que tem que estar bem com a família, que tem que melhorar seu network, sua rede de contato, que tem que ter consultoria com pessoas que estão debatendo. Então, quando eu entendo que é uma balança que ela precisa estar equilibrada, eu começo a entrar numa jornada de empreendedorismo que ela se torna mais leve. Porque à medida que você, Arthur, assim, é uma experiência que eu passei, tá? Então, eu acho que é bem rica, porque não estou falando no campo de acadêmico, de conteúdo, estou falando da minha trajetória mesmo, né? É bem legal eu trazer isso como um testemunho. Eu começo a entender o empreendedorismo, parte do negócio. Então, eu preciso estar bem para gerir bem meu negócio. E depois o céu é infinito, cara. Aí você começa a se sentir pronto para, de fato, converter aquilo em nota fiscal, em resultado financeiro. Então, o dinheiro se torna um meio da prosperidade, não mais o fim, como a economia tradicional tinha um indicador financeiro muito pesado. E, de fato, não é isso. Legal. Você estava falando aqui, Diego, eu converso muito com o Miguel, né?
sobre algumas questões. Por exemplo, geralmente o empresário, o empreendedor, ele passa por pontos de chave, assim, viradas de chave muito importantes na vida, né? E se tratando de cultura, sempre é uma virada de chave a gente passar por cultura, né? Que virada de chave você teve que passar para sair de um negócio tradicional que você vivia para chegar nesse momento seu? Por que eu te falo isso? As pessoas que estão escutando nosso podcast, muitas vezes a gente fala termos em inglês, né? As coisas, a gente sempre tem que contextualizar. E nem sempre eles estão prontos para escutar o que a gente está falando. Talvez esse podcast hoje faça sentido para a galera aqui daqui 5 anos. Sim. Né? Mas que ponto de chave que virada de chave você passou para chegar nesse momento? Legal. Essa pergunta é bem importante. Eu entendo que muita gente vai se identificar, porque se você conta a sua trajetória no empreendedorismo, é natural que todos os empreendedores se identifiquem, porque é uma trajetória de suor, de lágrimas, de batalha, de sucesso. E é assim, né? Nunca linear. E eu acho que isso que faz o empreendedor querer empreender, porque ele gosta dessas emoções. E é gostoso mesmo, porque te dá sentido na vida, são desafios, né? Se a gente não tem propósito, desafio, a gente acaba ficando meio que um zumbi, né? É verdade. E assim, a virada de chave é simples. Eu cheguei a um momento da minha vida, eu estava num ápice mesmo da minha carreira como empreendedor, com 10 anos assim, de muito resultado positivo, de crescimento. E eu deixei um pouco de sorrir, cara. E eu passei a ser um cara que não é que eu não era feliz mais, mas eu deixei de sentir tanto prazer nos resultados que eu estava obtendo. Aí eu falei, peraí, eu acabei de ter um puta resultado, eu não tô comemorando, parece que entrei num fluxo assim de ter sido natural. Isso me trouxe uma coisa de não sorrir mais tanto, eu vejo que eu não comemorei mais tanto resultado positivo. Outra virada de chave é quando você percebe que o negócio depende de você mais do que deveria, que é quando o negócio acaba tendo você e você não tem o negócio. E aí você não consegue ter aquela liberdade geográfica, liberdade financeira, às vezes tem, mas não tem geográfica, não tem liberdade de tempo. E isso foi a grande virada de chave, de eu buscar na nova economia um aspecto de entendimento, aí eu trago para o meu eu precisei... É interessante, você vai internalizar um pouco isso. Eu comecei a me entender quem era o Diego quando jovem, empreendeu, super feliz, e o cara que estava com sucesso, mas eu vi que o sucesso não era tudo. E aí eu tive que rebobinar, voltar alguns anos, passar um certo deserto de alguns anos me entendendo e achar o caminho de como eu pensei que os empreendedores tinham que ser na minha vida, que eu tinha que continuar sendo aquele jovem feliz, passar os desafios, curtir o processo, que ele é duro, mas é legal, mesmo que em alguns momentos ele vai doer um pouco mais, e fazer com que o meu negócio tenha força orgânica cultural, porque senão eu tirava o pé um pouco de alguns negócios, que os negócios estavam bons, mas se eu tirasse o pé, o que acontecia? Ele caía na mesma proporção. Então eu falei, bom, esse tipo de negócio eu não quero, porque eu quero que ele tenha uma força orgânica. Aí que vem a cultura. E você também entender a dinâmica cultural que o negócio precisa. Que a cultura vai gerar aquela retenção, vai ser aquele ativo intangível de força que vai fazer um escudo no seu negócio, vai fazer uma bolha de umas paredes de retenção mesmo, que a gente acaba não enxergando, mas que isso de fato existe. Então aí eu fui investir muito na cultura. Até um testemunho, né, Arthur? Eu sou muito grato, né, por você, né? Eu vou falar aqui, até para fazer um merchan da Retemax. É uma das pessoas que, talvez eu não sei nem se eu falei tão profundamente isso. Cara, e eu vou falar porque tem que honrar. O Arthur foi nessa trajetória de jornada, onde eu saí um puta cara de sucesso, passei um deserto e me encontrei, você foi uma das 5 pessoas fundamentais, um jovem com uma puta ideia, com uma fora da curva, né, eu achei sempre, que em conversas conseguiu me fazer um ajuste num cara mais velho, que talvez poderia ter mais experiência, então vai aí obrigado, ter feito parte aí, que eu tô vivendo hoje, que é... Cara, mas o que a gente viveu ali, né, toda quarta, 9 da manhã, né, eu acho que a gente sempre se reunia, muito, né, bom. A gente mudou muito e, na realidade, foi recíproco, né, eu acho.
E é uma coisa que eu sempre repito aqui, é muito bacana ter um podcast. De verdade mesmo, assim. Na realidade, ele é algo estratégico nosso, né? Isso de fato, né? De gerar conteúdo, né? Para os empresários. Mas eu acabo tendo sempre essas ótimas conversas, o Miguel tá tendo sempre essas ótimas conversas com os empresários. Eu acho que isso é impagável, né? Mas vamos falar também um pouco, Diego, sobre escalabilidade. O que você conseguiu aprender lá do João Kepler sobre escalabilidade? Será que dá para implementar em outros tipos de negócio? É só startup que a gente consegue sentir isso, né? O que você acha? Cara, eu assim, tem a diferença de escala, né? Uma empresa... Até te falar, desculpa te interromper. Legal. Você fez um vídeo, até com a galera da Hyped, que eu acho que ele é pertinente você falar sobre esse vídeo aqui, que eu acho que combina com agora. Tá. Você poderia falar? Desculpa Claro. te interromper. Não, é importante. Até a galera aí pegar um lobby aqui, seguir a Hyped. É o seguinte, Scala é uma empresa, basicamente eu falo que é um cerne desse entendimento. A Scala é quando você cresce receita e não cresce as despesas desproporcionais. Uma empresa que escalona, que é uma empresa ela é uma empresa tradicional, geralmente, quando ela tem que crescer, ela tem que aumentar as despesas proporcionais. E isso não que não vai acontecer e não tenha que acontecer, mas aí ela é mais delicada, né? Então as startups, ela tem no core dela a parte de escala. Então, vamos dar um exemplo de uma plataforma da Netflix, ela precisa de mais 1.000 pessoas, a plataforma tá lá, a estrutura suporta, tem algumas questões que tem que mudar, mas ela põe, e ela não vai crescer a receita proporcional se ela tiver que colocar 1.000 pessoas para dentro. Se tiver uma empresa tradicional, uma fábrica lá de pão, eu preciso fabricar mais tantos pães. Então, o que eu vou ter que contratar pessoas, galpão, maquinário, para eu produzir, aumentar mais a minha escala de produtos para venda. Então, essa é a grande cerne, a diferença. As empresas tradicionais, elas escalam? Não quanto uma startup. Por isso que as startups, geralmente, quando a gente vê preços exorbitantes, é porque ela tem, sim, um alcance muito maior, com muito menos dinheiro. Então, ela consegue chegar na mão de várias pessoas, até porque ela tem, na maioria das vezes, eu vejo como 100%, vamos dizer assim, uma base tecnológica. Então, a base tecnológica ela vai escalar. A empresa tradicional ela tem que achar mecanismo de escala. Aí eu vou dar um exemplo que eu acho o mecanismo de escala, às vezes, Arthur, não necessariamente ele está no seu produto principal. Ele pode estar numa camada de produto que você vai criar por meio dele. Isso é legal, eu penso. Por quê? Porque aí você vai, vamos dizer, numa cadeia de valor que você tem lá. Você tem eu estava até falando, você tem uma empresa lá de moto, venda de motos usadas. Aí você já viu uma camada, você quer vender mais moto e tal, você tem que ter mais dinheiro para comprar mais moto e ter espaço para alocar essas motos. Mas, pô, por que você não abre uma camada de serviço que você vai ter motos por assinatura? Você aluga para Uber lá, que tem Uber Moto agora, você cria, em vez de você só vender as motos, você cria uma parte dessas motos para você, uma camada de produto que as pessoas assinam para ter essa moto. Usa e de tempo em tempo elas trocam. E além disso, você vai precisar, de repente, de uma seguradora para fazer um seguro dessa relação, correto? Sim. E por que você também não abre mais uma camada de seguro que você vai fazer essa relação assim? Então, pensar numa empresa tradicional é você pensar que você tem uma cadeia de valor que você pode agregar negócio, que a gente chama muito de inovação aberta, ou criar camadas de produto, para jogar o jogo dentro dessa camada, de maneira que você cria novas empresas, spin-off ou uma inovação aberta, você compra uma parte de uma startup para aumentar a sua cadeia de valor, aumentar a sua rentabilidade. E eu vejo que a escala nas empresas tradicionais pode ser pensada muito nesse aspecto. E menos assim em crescer despesa, gente e tal. Eu pensaria um pouco mais no jogo infinito, numa cadeia de valor, não uma hold tradicional, mas sim uma estruturação inteligente, de maneira que cada ação que você faz transborde em outras que está na sua cadeia e você acaba tendo isso tudo no seu ecossistema. Nossa, e é um papo assim, né, Diego? É uma conversa assim densa. Pode parecer que não, mas é denso, porque tudo bem que você fala com naturalidade, né? Mas é o que eu te falo, você investiu para você conseguir falar dessa forma, que assim, que eu acho fantástico. Para mim, a linguagem, eu gosto muito disso. A pessoa que fala simples. São assuntos densos, só que são é complexo, só que é simples. Como você fala, né? É a forma como você fala. Isso eu acho fantástico. Parabéns, meu amigo.
Nessa semana, Diego, a gente está lançando um episódio, o 10º episódio do podcast, que é inclusive a segunda temporada do podcast, né? A gente está reformulando essa semana, tá melhorando, né? E aí, o que aconteceu? Nesse episódio 10º, eu chamei o Guilherme, que ele é um dos grandes líderes da Panam, do Roberto Reck. E aí, o que acontece? Tem história. O que acontece? Aí tem que tirar a chave. O que acontece? A gente conversou, Diego, sobre como trazer inovação para uma empresa tradicional, que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, por incrível que pareça. Se não me engano, esse episódio vai ser o 17. Legal. E aí, o que acontece, Diego? O que a gente conversou? Hoje, o Guilherme, ele é um dos líderes lá da Panam, né? E aí, o Roberto colocou ele lá. E ele falou assim, mas eu até perguntei para ele, ô Guilherme, como você consegue trazer inovação para uma empresa que tem 42 anos? Né? Aí ele falou assim, cara, depende de qual que é o jogo que você quer jogar. Isso é até uma frase que a gente fala bastante aqui da RT Max. E o jogo do Roberto é um jogo assim, que tem que mudar, porque por quanto tempo essa empresa ainda vai se perpetuar? Legal. Ele tá com 42 anos, ele falou assim, cara, a minha empresa pode quebrar amanhã. Sim. Né? As startups, elas têm essa iminência, né? De assim, entre aspas, é frágil. Agora, uma empresa de 42 anos, o empresário fala assim, não, a minha empresa pode quebrar. E o que ele se mudou? Ele mudou para a área de vendas, colocou CRM, uma empresa tradicional, né, que é uma ferramenta aí, caso vocês não conheçam, que é bem bacana de relacionamento com o cliente. Ele inseriu muito mais a comunicação por WhatsApp, criou uma cultura ali de educação. Na Panam tem Educa Panam. Você já ouviu falar disso? Não, mas... Olha só que legal, Diego. Isso é muito... E se fala assim, cara, peraí, se a empresa do Roberto, que tem 42 anos de história, com a mentalidade dele, disruptiva, será que eu estando na nova economia, ou eu criando um negócio agora, eu criando uma cafeteria, qual que deve ser a mentalidade desse empresário hoje? É até uma pergunta que eu te faço, assim, o que você acha disso aí? Cara, primeiro que a Panam é um case de sucesso, né? Que o cara fazer 42 anos de empresa tem que falar, uau, né? O cara é bom pra caramba. Né? Então, assim, primeiro que é só admiração. Mas, primeiro, eu vou dar um toque nessa fala. Ele chega para criar uma inovação numa empresa tradicional, legal. Aí você vê que ele traz a ideia é trazer um monte de ferramentas que vai oxigenar culturalmente. Por quê? Porque, de fato, nasce de pessoas a inovação. A inovação tem tecnologia, mas tecnologia é um meio. Né? Tem que entender sempre isso. Né? É até uma coisa muito importante para a nova geração. Você tem que ser uma pessoa que tem que... A máquina tem que depender de você, não ao contrário. Se você for substituível, a máquina, a IA, a inteligência artificial, as máquinas vão mesmo substituir muitos empregos. De fato, ele oxigenando aí a empresa dele, ele consegue ter pensamentos novos. Então, assim, é uma cultura de inovação aberta, uma nova forma de pensar dentro de uma empresa tradicional que muitas vezes ali dentro ainda não paira no ar essa cultura, e ele trazer uma RT Max para discutir assuntos, ele abrir uma nova forma de governança, um conselho de jovens, né? Hoje a inovação é uma cocriação. Então, aquele conselho tradicional de empresa onde tinha só CEO, né? Aqueles nomes bonitos, você pode acoplar o vendedor, a pessoa que faz a manutenção da empresa, porque ela pode ter olhar, pode não, ela tem olhares né? que você não tem. Você vai engajando numa forma de cocriação. Aí vai acontecer. Se você lidar com pessoas, você entender que tudo vai partir de pessoas e a cultura... eu acho que o cerne da cultura é entender isso, é o servir, é o se relacionar, é o ouvir, é o dar atenção para funcionário, para cliente, etc., para colaborador. Eu acredito que vai emergir a cultura dentro de uma empresa tradicional. Mas agora uma coisa bem importante assim na questão da... Quando você fala de como os novos empresários vão pensar nesse mundo, pensando em ter uma empresa de 42 anos, como que você vai empreender hoje, simplesmente solucionar um problema. A inovação, ela traz o cerne da inovação disruptiva, que é você entender a dor do seu cliente para você trabalhar a solução para ele. Quem entender as dores da sociedade e achar forma de solucionar essas dores, está com um tesouro na mão. E quando a gente pensa em inovação, pessoal, eu acho importante, Arthur, a gente pensar que a inovação, cara, ela é nichada.
Você não tem que pensar num grande player, num Waze da vida, numa empresa, no Google, né? Que todo mundo conhece. O Google tá lá com a estruturação, é uma empresa gigantesca. Então, para que você vai lutar no Google? Você vai lutar, de repente, em um outro nicho que o Google ainda vai precisar e não olhou. Eu vou dar um exemplo. O João Kepler traz uma coisa muito legal, quando ele fala de uma distribuição de calçado. Eu vou montar um lugar que vende de calçados. Ele fala assim, pô, por que você não investe em calçado 33 ou 46? Que é um nicho que segmentado e trabalha forte nisso. Porque aí você vai ter uma certa comunidade relacionada, uma cultura de calçados pequenos. E aí você cria uma comunidade, uma distribuição, com certeza um grande player vai te olhar ou você vai ter uma grande, e é um pequeno grande nicho. E eu entendo que a pessoa tem que pensar nos problemas sociais, porque a inovação vem a partir do que as pessoas estão pensando em consumir, as dores que ela está sofrendo, e as novas inovações disruptivas, elas vêm a partir disso. Antigamente era vertical, a indústria fazia para o cliente, hoje o cliente diz o que ele quer consumir. Então, se você olhar a ponta, que é o cliente, você constrói soluções positivas. Tá? Nossa, Diego, eu tô lendo um livro agora, deixa eu dar dica aí pra galera, que chama Gestão do Amanhã. Você já ouviu falar dele? É do Sandro Magaldi e do José Salib Neto. Nossa, vou anotar. São fantásticos, né? E é forte, hein? Gestão do Amanhã. E aí tem até o outro livro deles que é de cultura, que é um azulzinho que eu li também, né? É o Código da Cultura, o Novo Código da Cultura, né? Que é super bacana. E na verdade são uma série de livros, né? Por exemplo, tem a liderança disruptiva, tem estratégia adaptativa, tem vários. Dentro desse livro, ele fala que hoje os negócios, as empresas, né, a gente há muito tempo já está vivendo a quarta revolução industrial. Né? Então, sei lá, a primeira ali por Henry Ford, a segunda por Taylorismo, a terceira ali a inserção dos computadores, né, ali já a Toyota, e a quarta a gente está vivendo essa questão de internet das coisas, inteligência artificial. Há poucos dias, ontem, se não me engano, a Apple lançou um novo óculos dela. Eu tô vendo que cada vez mais, Diego, a tecnologia ela cresce muito exponencialmente. Como hoje, por meio da cultura, da inteligência emocional, como que hoje as pessoas elas vão conseguir acompanhar isso? Como que a gente acompanha isso, né? Eu vejo de você que você sempre está absorvendo muito conhecimento, toda hora, incessantemente, né? Eu observo você, cada vez você está mudando sua feição, né? Como que hoje o empresário ele acompanha essas evoluções? Olha, é uma pergunta difícil, né? Do nada, né? É difícil. Do nada, então tipo assim, caraca, que pergunta é essa? Não, é difícil, mas faz muito sentido, né, cara? Porque, assim, nós estamos numa velocidade nunca vista na humanidade, né? Se a gente pegar, eu vi umas falas, assim, e tal, não sei nem a fonte, mas, assim, que uma criança de 7 anos tem o mesmo acervo de informação do imperador romano. E antes a sociedade ela tinha uma virada de acervo de conhecimento a cada 100 anos. Vou falar um número assim, bem próximo do que eu já ouvi, do que eu já li, não lembro a fonte. E hoje a cada 5 dias minutos mudam esse acervo. Então a informação está vindo muito rápido e o que a tecnologia, né? A tecnologia ela acelera muito isso, né? E como que nós vamos nos portar para que a gente sobreviva? Isso é muito importante. Eu vejo que isso é um problema até público, né? Porque nós estamos vendo, são pessoas, a sociedade, a tecnologia do outro lado, que ela vai ser tão eficiente, até às vezes essa fala pode ser até forte, e muitas vezes muito mais que o ser humano, porque ela não sente dor, ela não chora, ela não erra quase nada. Só que vão ter seres humanos que vão criar essas tecnologias. Então, o que deve acontecer com os empresários agora? Se conectar com pessoas, oxigenar a sua nível de consciência empresarial. Que Arthur, eu acho bem legal, até indico aí um livro do João Kepler, Inevitável, que ele traz os 5 níveis de consciência empresarial, Arthur. Eu vejo que o grande cerne da sua pergunta está no nível de consciência empresarial. Ele tem que analisar, ele tem que ver como que está tendo essa mudança, que está vindo muito do comportamento social, porque as pessoas já estão determinando como elas querem viver.
Então, assim, os negócios estão nascendo de forma que, eu vou dar um exemplo, um jovem, Arthur, ele não quer mais tirar habilitação, porque isso no meu tempo era uma coisa, meu Deus, o sonho era fazer 18 anos. Nossa, isso é doideira, Porra, né? eu ando de Uber, então a Uber respondeu um novo pensamento da sociedade. Pô, eu quero dirigir, eu não quero dirigir, eu não quero pegar trânsito, eu quero não ter um ativo imobilizado com um carro, eu quero usar esse dinheiro para viajar para o mundo. Então, o comportamento social está dizendo que os novos negócios serão. Sempre disse, mas nunca tão forte. Cara, e é fantástico o que você está falando, porque tem muito a ver com você também, né? De você investir cada vez você. E a sociedade, ela tá nessa mentalidade, esse pensamento, a consciência, né, de investir mais em nós, porque a vida é finita, né, e até, assim, nossos pais, né, familiares, né, avós, né, eles tinham essa questão de construção de algo, de família. Hoje a gente tem mais de absorção, né, é contra-intuitivo, né, que mundo que a gente está vivendo hoje. Por mais que a gente esteja parecendo que a gente está fugindo do assunto, eu acho que tem muito a ver com a mentalidade, né? Legal. Acho legal, Arthur. Diego, tem um assunto, assim, vários assuntos que a gente está conversando, que eu queria discutir ainda mais sobre um deles, e que você falou uma coisa que tá uma pulga assim em mim, que você falou que você não tem noção. Qual que é a ideia? A inovação não é para qualquer um, não são para qualquer tipo de empresa. Será que hoje os empresários, eles conseguem sentir isso? Porque o cara precisa investir em marketing, tem que fazer aquilo. Mas será que pro negócio do cara é aquilo, a solução, a inovação? É até a pergunta que eu faço para vocês. Será que a inovação, então, ela é nichada? Mas como que dá para colocar em toda empresa? Não dá? Como que faz? Cara, eu entendo que tudo se faz em qualquer lugar, assim. Mas o que de fato o empresário ele tem que entender é o que é ele e o que é o negócio dele. É meio que um scanner que ele tem que fazer nele mesmo no negócio desse. Primeiro, para pensar numa inovação. Qual é o propósito dele? Por que ele começou, Arthur? Quando a gente começa um negócio, a gente vem com puta sonho. E na trajetória do empreendedorismo, no meio do caminho, você esqueceu o seu sonho. Isso aí você perdeu sua cultura. Porque você deixou de viver uma Perdeu o DNA. Perdeu o DNA. Porque dói a trajetória. O processo, ele faz você perder o DNA. Isso aí é o grande segredo. Então, assim, tô lá, tô com a minha empresa tradicional constituída, tô andando até relativamente bem, ou bem, não importa se tá bem ou mal, não tô falando do que a empresa está faturando, mas de fato ele quer identificar o propósito. Sabe o que você faz? Rebobina a sua fita. Faz um scanner da sua empresa, pega as plataformas, contrata uma consultoria, uma pessoa que vai te oxigenar, vai fazer perguntas para você como se fosse um coach, um terapeuta, para você remeter os processos da sua empresa. A partir disso, você vai vindo fazendo um scanner e uma reavaliação de tudo. Depois que você fez esse processo, eu entendo que você vai estar pronto para começar a pensar em algum tipo de inovação que você possa fazer para sua empresa, porque você de fato entendeu de volta o que você veio fazer com a sua empresa. Porque uma empresa, ela não é um ativo numérico. Né? Ela não é só dinheiro, ela carrega uma história do empreendedor. Ali obteve dinheiro investido de alguém ou dele mesmo, uma vida, uma renúncia muitas vezes para com a família. Então, essa é o cerne para você pensar em inovação, porque você vai pensar na inovação de uma coisa que você já perdeu o seu DNA. Então, calma aí, vamos lá, investe em você, contrata pessoas, traz amigos, mentores, né? A galera usa muito o ecossistema de inovação, a nova economia usa muito pessoas que já passaram para dar dicas. Não é só mais sobre dinheiro, é smart money também, né? Conhecimento. Não é sobre dinheiro, essa frase é muito forte, né? Eu vejo muito aí o Theo Braga também falando na SME. Fantástico. Discurso. Fantástico. Então, não é sobre dinheiro, o João também fala, não é sobre dinheiro, e de fato eu entendi por quê. Porque não é que não é sobre dinheiro que você não vai ganhar o dinheiro. E a partir disso você vai oxigenar com consciência empresarial. Entendeu a ordem do dia da sua empresa? Beleza, vamos conectar com pessoas que estão pensando na nova economia. E aí você vai olhar o seu negócio, aonde ele pode inovar. Porque inovação, de repente, não é uma base tecnológica, é a mudança do processo. Porra, eu distribuo assim. Cara, por que você não distribui? Pô, eu distribuo para cliente. Por que você não leva o pão, né? Eu distribuo o pão, ele vem e pega. Por que você não entrega 5 horas da manhã na casa dele? Sabe?
de pelo menos alguns clientes para ele fazer um merchandising seu, você fazer uma estratégia de marketing por meio disso. Ou para gerar um valor percebido do pão. De repente o pão, ele tem um valor ali agregado, que é a reunião da família, você traz esse conceito, isso é inovação. Você cria um valor percebido em cima do gesto de comprar o pão. O pão é super simbólico, velho. Eu até legal, eu fui comprar pão para minha família. Eu lembro quando meu pai saiu para comprar pão. E eu voltei a fazer isso no domingo da minha família, porque eu queria que o meu filho tivesse essa lembrança de quando eu comprava aquele pão francês. Olha o valor que uma padaria pode ter de inovação. E é aí que tá, mas se o cara não entender que ele criou a padaria porque talvez na vida dele o pão foi simbólico, ele não vai conseguir externalizar o momento atual. É sobre ressignificar os pequenos momentos. Forte, né? né? Sobre isso. Sobre pessoas. Diego, a gente está caminhando para o final do episódio. Chega esse momento, a gente faz a pergunta que ela diz muito sobre a Retemax, né? Sobre tudo que a gente trabalha, sobre tudo que a gente quer revolucionar, o que a gente está construindo, né? A grande visão da Retemax é revolucionar o conteúdo sobre retenção de clientes no Brasil, né? Então, vou te fazer essa pergunta, né? Que é como hoje a cultura, como hoje cultura de resultado, cultura focando não só apenas em escalabilidade, mas em mentalidade, retém os clientes, retém os colaboradores. Como que isso faz? Primeiro que a gente tem que entender que a cultura, ela não é aquele quadro que fica colado missão, visão e valores. Ela é muito mais que aquilo. Aquilo tem que ser externalizado por meio de ações. Se aquilo estiver sendo feito de forma que as pessoas nem leram, mas conseguem fazer, isso é cultura. Né? Que as empresas elas têm às vezes uma escrita bonita, mas não externaliza aquilo em ações, né, os funcionários. Os colaboradores, as pessoas os clientes, todo mundo que é envolvido naquela cadeia de valor. E eu entendo que você tem que entender que a cultura ela é um ativo da sua empresa. E muitas vezes o mais valioso. Ela é a barreira de entrada competitiva muito forte em uma selva. Então, se você tem a cultura, você tem uma barreira de entrada. E faz com que valorize seu ativo, gere a equity no seu negócio. Isso aí é o principal, você entender a cultura como ativo. Aí a gente vem, eu vou gerar uma cultura como? Sendo frio. Então a gente entende que a cultura se dá de um DNA vem de pessoas, entenda pessoas, ouça pessoas, co-crie, colabore, entenda você, a sua empresa, porque ela nasceu, construa a cultura, que eu tenho certeza que a barreira de entrada que você vai criar, e a barreira competitiva que você vai ter, vai ser muito mais forte para você criar, superar o mercado. Fantástico, meu amigo. Quero agradecer esse convite ilustre. Eu quero só agradecer porque, inclusive, no meio do episódio você falou algo muito importante. Quero agradecer você descobrir que você faz parte, assim, diretamente da minha família, assim, fez muito sentido. Legal. Fez muito sentido. Assim, por isso que tem essa conexão. Nada por acaso. Nada por acaso, né? Hoje a gente está aqui no escritório da Retemax, que é próximo do que minha mãe tem, né? Então tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Isso é cultura, né? Pessoas, cultura. Quero só agradecer a você, meu amigo Hyped aí. Sigam nas redes sociais, sigam o Diego. É Diego Souza Coach, né? Diego Souza _Coach, Hyped BR. Hyped BR, né? Hyped, como que escreve Hyped? Só pra galera. HIPED. Ótimo. Hype de hype de mercado, de rampar mesmo. De subir, né? Então, meu amigo, esse momento final é pra você. Joga aqui um pouco pra galera, pra gente finalizar esse episódio. Legal. E não esqueçam de seguir a Retemax nas redes sociais, em qualquer uma, até no TikTok. Legal. Bom, a mensagem que eu deixo assim pra galera, pro Arthur, é dizer que, primeiro, agradecer, né, esse momento. Eu acho que a troca de conhecimento é uma puta força de ajudar outros empreendedores que vão se identificar com nossas falas, porque cada trajetória de vida, ela é uma trajetória individual, é um ser único que foi constituído, que foi escolhido por Deus para estar nessa terra. Isso é legal pra caramba. Então, assim, há um propósito nesse podcast, né? Além do seu trabalho, que é fantástico, eu sempre recomendo, tá? Ele com certeza é um braço da Hyped no ecossistema, porque vai apoiar. A gente tá junto sempre. E eu sempre, a galera aqui fantástica também. Eu sempre falo, cara, o cerne de uma empresa não é ficar correndo atrás de cliente, é reter o que tem para depois você correr. E vocês fazem um trabalho fantástico. O Mato Grosso do Sul é único e disruptivo. Falo porque eu sou cliente, fui cliente, mudou minha vida, falei isso já.
E eu penso que a gente precisa entender, assim, agradecer e entender que esse podcast ele vai muito além de gerar conteúdo apenas para promoção que a gente acaba fazendo. É meio que uma produção de pessoas para pessoas, é o que a gente vem falando, né? Parece uma narrativa, mas de fato aí é muito forte. Obrigado pelo convite, espero que tenha sido, deu uns insights aí para algumas pessoas, tenha sido bom. O objetivo do podcast é ter as mentorias, né? Eu falo isso bastante, mas obrigado, meu amigo, tamo junto. Eu que agradeço. Obrigado. Aí, valeu, galera. Acompanha os próximos episódios e tamo junto sempre. Até mais. Valeu.